Graça e paz, África e o mundo. Aqui é Gildo Rafael e está começando o seu programa Verdades Bíblicas para a África e para o mundo. Hoje iremos falar da solidão de Deus e depois de onde teremos falado de paciência de Deus. Para começar, gostaria de pedir a cada um de vocês para que possam se inscrever no canal. O canal é Gildo Rafael Oficial. E o canal que visa trazer verdades bíblicas para a África e para o mundo inteiro. E inscreva-se no canal e partilhe as notificações. E se puder comentar e dizer qual é a sua dúvida e se calhar sugerir o tema que gostarias de ouvir nos próximos programas. Muito bem. Estamos a falar dos atributos de Deus. E a Bíblia diz que conhecei e prossigai em conhecê-lo. É possível conhecer a Deus. Não na perfeição, porque se nós conhecemos a Deus na perfeição, então ele deixa de ser Deus. Ele deixa de ser Deus. Então é muito importante nós conhecermos a Deus através das Escrituras que ele deixou. Ok? Através da palavra que ele deixou. Então, neste caso, só podemos conhecer a Deus por meio daquilo que ele revelou. Ok? É por isso que a mesma própria teologia é estudo sobre Deus. Ok? Não um estudo sobre Deus em si, no sentido de que nós vamos conseguir chegar até aprofundar, até chegar ao fim de quem Deus é. É impossível, porque somos seres humanos, estamos a falar de um ser que é um ser infinito, um ser que tem todo o conhecimento e que ele é supremo, é o nosso Criador. Não será possível nós detalhadamente conhecer, mas é possível estudar sobre ele, no sentido de que aquilo que ele revelou nas Escrituras, nós podemos estudar. Como ele diz que examinar as Escrituras, vamos examinar as Escrituras sobre aquilo que ele diz ser. Ok? Mas, mesmo assim, não será na perfeição. Ok? Na perfeição. Prontos. Hoje estamos a falar da solidão de Deus. Quando falo da solidão de Deus, é um dos caráteres de Deus. Ok? É um dos atributos, e esse atributo é um dos atributos incomunicáveis. Significa que é só Deus que tem este atributo. É só Deus que tem. Ok? Então, tem atributos comunicáveis, são aqueles que Deus comunica ao ser humano. Estamos a falar de amor, estamos a falar de santidade. Ele é Deus santo, mas comunica. Ele dá a capacidade do homem ser santo. Mas tem aqueles atributos incomunicáveis que só apenas Deus, ele como Criador, tem. Então, esse um deles, ok, é a solidão. O que é solidão? Vamos examinando o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Começa a dizer assim: no princípio criou Deus. No princípio criou Deus. A pergunta é o seguinte: se no princípio criou Deus, então antes de Deus criar os céus e a terra, antes de Deus criar os anjos, antes de Deus criar os seres humanos, com quem Deus estava? A resposta é: exaustivamente, Deus estava só. Claro que subsistindo em três pessoas, na pessoa do Pai, Filho e do Espírito Santo na eternidade, mas essencialmente como Deus, na sua unidade, como Deus, ele desde sempre existiu. Mas desde sempre existiu sem criação, sem os céus, sem a terra, sem os anjos para lhe louvarem, sem o ser humano para poder lhe adorar e louvar, sem a terra, sem o universo, sem as estrelas, sem nada. Deus sempre existiu, sem o mar, sem a escuridão, sem o sol. Deus sempre existiu só. Ok? E os anjos foram criados para poder louvar ao Senhor, mas antes ele estava só, suficiente, perfeito, satisfeito em si mesmo e totalmente independente. Se existe um ser, se existe alguém que é totalmente independente, é Deus. Porque Deus nunca dependeu e nunca dependerá de alguém e de nada e da sua criação.
Mas nós somos dependentes. Nós somos dependentes. Ok? Somos dependentes dos outros. Mesmo que nós somos declarados países, somos um país independente. Nós proclamamos a independência no dia 25 de junho. Mas a nossa independência não é total independência, porque dependemos das outras pessoas. A independência é no sentido de que nós já nos governamos, a nós mesmos temos nosso presidente, temos nossos ministros, mas nunca deixamos de ser dependentes. Nenhum país, nenhum ser humano é totalmente independente. Só Deus é que é independente. Por isso, quando falo da solidão de Deus, estamos a falar, é o caráter de Deus que desde sempre existiu, sem ninguém, sem necessidade de ter mais uma outra pessoa, ou de ter mais alguém para poder lhe ajudar em alguma coisa. Ele sempre foi suficiente ou autossuficiente em si mesmo. Por isso que Malaquias 3,6 diz: Deus é o Senhor, não mudo. Ele não muda. É por isso que nenhuma criação vai mudar Deus. Ok? Nenhuma criação pode mudar a Deus. Nada. O fato de ele ter criado aos seres humanos, o fato de ele ter criado aos animais, o fato de ele ter criado o universo, nada que o universo aumenta ou diminui nele. Ou seja, ele não criou porque havia necessidade que ele tinha que criar, porque sem isso ele não podia existir, não. Pelo contrário, desde sempre existiu. Lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11, mostra que Deus criou tudo pelo propósito da sua vontade. Ninguém obriga a Deus. Ninguém coagiu, ninguém encorajou a Deus a criar. Ninguém encorajou Deus a fazer você e a mim existirem. Ninguém aconselhou a Ele. Ninguém deu opinião a Deus. Ele fez tudo segundo o beneplácito da sua vontade. Até mesmo para salvar. Mesmo para escolher os pecadores para a salvação. Como diz o livro de Efésios 1, mostrando que Deus nos conheceu antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos predestinou para ser filhos. Quem obrigou Deus a nos escolher, a nos salvar, a enviar Jesus para morrer na cruz? Quem? Ninguém. Foi a sua vontade. Então, mostrando a soberana vontade de Deus, mostrando que Ele é, na verdade, um Deus da solidão. Um Deus que sempre esteve só e suficiente e nunca dependeu de ninguém. E nas suas decisões não consulta ninguém. Agora, a sua obediência, a minha obediência a Deus, não vai aumentar nada em Deus. Okay. Outra coisa, a sua desobediência, a sua falta de respeito para com Deus. Ok, o fato de eu tenho escutado algumas pessoas, eu não acredito em Deus, eu não acredito nesse Criador, eu não... Ok, pronto, temos ateus, temos budistas, temos mais outros, pronto. Mas é o seguinte, o fato de você não crer, meu caro, o fato de você não ter fé nele, o fato de você não aceitar ele, isso não muda nada nele. Pelo contrário, você que fica prejudicado, porque você que vai ser condenado, é você que vai... Tudo que nós fazemos para Deus não muda nada em Deus. Tanto as coisas boas, tanto as coisas ruins. Não muda nada, absolutamente nada em Deus. A sua justiça não faz nada, não acrescenta mais nenhum valor em Deus. A sua injustiça, idem, não acrescenta nenhum valor a Deus. No livro de Jó, capítulo 35, 7 até 8, Jó 35, 7 até 8, disse: se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá ele da tua mão? A tua injustiça fará mal a outro, tal como tu. Mas, e a tua justiça aproveitará ao filho do homem. E esse verso mostra, ou este texto mostra, se você faz a justiça, é para o bem de ti. Se você obedece a Deus, é para o bem de ti, não para o bem de Deus. Se você desobedece a Deus, é para o mal de ti e do teu próximo. O que nós fazemos, deixamos de fazer, só pode prejudicar ou ajudar a nós, ao nosso próximo. Mas a Deus, Ele é só Deus da solidão. É um Deus da solitude. Ele é independente. Ele não depende de ninguém e de nada. Mas nós, seres humanos, somos criados dependendo dos outros. Nós dependemos de uma mãe, dependemos de um pai, dependemos de um irmão, de um vizinho, dependemos de alguém. Alguém tem que estar ao nosso lado para podermos crescer, viver e sobreviver. Mas Deus, o Criador, não. Lá no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 10, diz que
assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei. Ok, se vocês fizerem o que forem mandados para fazer, a conclusão vossa tem que ser o seguinte: somos servos inúteis. Uau! Fizemos tudo o que fomos mandado, mas temos que nunca na conclusão dizer somos servos inúteis. Mas por quê? O versículo responde: porque fizemos apenas o que devemos fazer. Se você obedece a Deus, você está fazendo aquilo que deve obedecer, porque Deus te criou para você lhe obedecer. Deus te criou para esse fim. Então, se você faz alguma coisa, não é para o bem de Deus. Não, é para o seu próprio bem. É porque você simplesmente está fazendo o que você devia fazer. Então, se você ora, não é para o bem de Deus, é para o seu próprio bem. Se você lê as Escrituras, não é para o bem de Deus. Se você construa uma casa, não é para o bem de Deus. Se você contribui na casa do Senhor, não é para o bem de Deus. Se você intercede para os irmãos, não é para o bem de Deus, é para o seu próprio bem ou o bem dos outros. Só isso. Porque Deus é um Deus da solidão, um Deus independente. É um Deus independente. Vamos meditar em livro de Romanos, capítulo 11, versículo 34, diz assim, 33 até 36. 33 até 36, livro de Romanos, capítulo 11, diz: escuta só. Profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro que ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Queridos, temos um Deus insondável, um Deus que nós não vamos compreender na totalidade agora, um Deus que não precisa nada de nós, ok? Não necessita nada de nós, porque tudo Ele que criou e para Ele, tudo gira em torno do Criador, em torno de Cristo, seu Filho, em torno do próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo gira em torno de Deus. Foi criado tudo por Deus e para Deus. E para Deus. É por isso que Deus é um Deus da solidão. Agora, quais são as implicações disso? Quais são algumas verdades, algumas lições que nós tiramos da solidão de Deus? Primeiro, a sua falta ao culto. Se você deixa de cultuar, deixa de se reunir com os irmãos, ok? Você não faz falta a Deus. Sabia disso? Não vou ao culto, eles não vão me ver no culto. Não faz falta a Deus. Claro, pode fazer falta a mim como ser humano, mas não vai fazer falta a Deus. Mas o culto não é para os irmãos, o culto é para Deus. Então, se você deixa de louvar, não vou louvar hoje, eu não vou orar hoje, prejuízo é seu. Porque a Deus você nada acrescenta, nada diminui. Eu vejo muitos cantores, vejo muitos pregadores que se fazem de pessoas muito importantes. Se fazem de pessoas preciosas. Querido, nada acrescenta a Deus, nada diminui a Deus, porque Deus é um Deus da solidão. Ele está perfeito. Você e eu. Nós é que somos totalmente dependentes de Deus. Se Deus decidir que eu não vou mais te ouvir, aí sim, tem que ficar preocupado. Se Deus dizer que eu não vou mais falar contigo, fica preocupado. Se Deus decidir que amanhã você morre, já era. Se Deus Deus decidir que você amanhã não acorda, você já era. Então, tudo que tem que nos preocupar tem que ser aquilo que vem da boca de Deus. O que vem da boca dos homens não afeta a Deus. E eu contigo não afetamos a Deus. É essencial. Aquilo que Deus disse. Deus não muda nada. Ok? Os céus e as terras passarão, mas a palavra do Senhor não passa. O Senhor é o Deus de eternidade e eternidade. Ele sempre será Deus. Até seu amor dura para sempre. Ele é sempre Deus, não muda. Não tem tempo de inverno, tempo de verão. Não. Quando diz no princípio criou Deus. E antes de Deus criar todo aquele tempo, quando nós podemos chamamos de eternidade, porque não tem outra palavra para nós chamarmos. Agora, a sua falta de fé em Deus. Eu não acredito em Deus. Eu não acredito nesse Jesus. Eu não acredito. Pronto. Você não faz falta para Deus. Deus não depende de você. Ou seja, o fato de um ateu, o fato de alguém dizer que eu não acredito em Deus, isso não faz Deus deixar de existir.
O fato do professor de filosofia, se calhar, pensar que Deus está morto. Isso não faz Deus morto. Nada muda Deus. Não vamos mudar Deus. Ok? E outra coisa, nós não temos que obrigar Deus a fazer alguma coisa. Deus não deve nada a ninguém. Não deve a você a salvação. A Bíblia diz que Deus escolhe. Pronto, me escolheu. Deus não deve a ninguém. Se ele decidisse lançar todo mundo no inferno, ele é Deus. Não depende de ninguém. Ele não está obrigado a ter... Já ouvi pessoas que, olha, você paga isso, você faz isso, obriga Deus, é o decreto. Quem você é para decretar? Quem você é para decretar? Quem você é para decretar? Deus não está obrigado a fazer nada para você. Então escute isso. Escute isso. Agora um recadinho para alguns falsos profetas. Um recadinho. Grande dístico. Hoje é o dia do seu milagre. Venha receber o seu milagre. Hoje é o dia que Deus vai mudar a sua história. Combinou com quem? Quem disse que Deus quer fazer? Você obriga Deus a fazer. Se Deus não querer, não quiser. Ele é um Deus da solidão. Deus não deve a ninguém. Por isso, esse Deus é um Deus que merece honra e glória. Não é Papai Noel. Não é um deusinho. Não é papaizinho. Não é queridinho. Não. É Deus, o Criador dos céus e da terra. Deus da solidão. Então nós, ouvindo essa verdade sobre Deus, devemos nos prostrar, nos adorar e somos totalmente dependentes dele. E as nossas orações têm que ser: seja feita a tua vontade. Que Deus nos ajude. Porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.